Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma história do nosso quadro Que História é Essa? Ai, que coisa boa estar de volta aqui com vocês, meus sapequices! Olha aqui, quero saber quem aí em casa aproveitou bastante as férias. Olha, eu aproveitei demais com as crianças, viu? Mas eu tô muito contente. Tá de volta aqui com vocês, principalmente porque a gente volta pra continuar contando a história de um dos homens mais corajosos da Bíblia. Vocês lembram de quem que eu tô falando? Quem que eu tô falando? Quero saber quem lembra qual foi a última história que a tia Jaque contou por aqui. Antes da gente falar daquelas datas especiais. Quem que lembra? Quem que lembra? Isso! A gente estava contando a história de Davi, aquele homem que foi escolhido por Deus para ser o novo rei de Israel. Mas só tinha um problema, né, crianças? Qual que era o problema? Israel já tinha um rei. Vocês lembram o nome dele? Isso aí, Saul! Peraí que eu vou pegar Saul. Temos aqui nosso Saul. Saul foi eleito rei de Israel, mas por conta da sua desobediência, o Senhor escolheu outro homem para colocar no seu lugar. E a última coisa que a tia Jaque contou foi quando Deus escolheu e ungiu para ser rei. E vocês sabem o que aconteceu depois? Eu tenho certeza que vocês lembram da vez em que ele matou um gigante, somente com algumas pedrinhas, não é? A gente também já contou essa história por aqui. Mas a história de hoje começa depois disso tudo. Depois de quem? Davi ter matado Golias. Cadê nosso Davi? Davi! Nosso querido Davi. A Bíblia conta que o rei Saul, ele ficou tão admirado com a força e a coragem de Davi de ter matado um gigante, que ele não deixou mais Davi voltar para casa, não. Mas ele convidou Davi a morar com ele. Olha isso. Isso era uma grande honra para Davi, né? O rei convidando ele para morar no palácio dele, meu Deus. E foi morando lá que Davi conheceu quem? Quem sabe? Jonatas. Aqui. Nosso Jonatas. Jonatas era filho de Saul. E olha só, crianças, Davi e Jonatas ficaram muito amigos. Melhores amigos. Eles eram tão próximos que a Bíblia conta que Jonatas amava Davi como a si mesmo. Olha que especial. Eles fizeram um juramento de amizade. E Jonatas até ensinou Davi mais sobre como batalhar. Que legal, né? Ele deu pra ele a sua espada. Olha, Davi, pode ficar com a minha espada. Muito obrigada, Jonatas. Dá aqui um abraço. Obrigada mesmo. Que legal. Olha como é que esse Jonatas era generoso, gente. O menino generoso. Chegou um tempo em que o rei Saul viu, assim, em Davi. Olhou, caramba, esse Davi, hein? Meu Deus do céu. Que talento que ele tem! Ele colocou ele para ser um soldado. Davi se tornou um ótimo guerreiro, mas ele era tão bom que ele foi eleito líder do exército de Saul. E todos os guerreiros de Saul ficaram muito felizes, porque Davi era um ótimo líder. Lá ia Davi, à frente do exército. Que legal isso! Mas um dia aconteceu algo que mudou toda a nossa história. A Bíblia conta que quando os soldados... Peraí que eu vou pegar os soldados. Tá, soldados? E pessoal, todos os soldados aqui. Que quando os soldados estavam voltando de uma batalha... Davi à frente. As mulheres de toda a cidade de Israel... Peraí que eu vou pegar as mulheres agora. Aqui. As mulheres... Estão aqui as mulheres, ó. Coisinhas de cabelo... As mulheres de toda a cidade de Israel fizeram uma música e elas cantavam assim, ó. Saul matou 1000, Davi matou 10.000.
Ó, não sei se era assim não, viu? Não sei muito bem se era esse o ritmo, mas a Bíblia conta que a letra era essa. Depois que Saul ouviu essa canção dessas mulheres aqui, ele sentiu assim tanta inveja de Davi. Ai, crianças, que coisa horrorosa, inveja. Meu Deus. Que ele disse o seguinte: pra mim, as mulheres deram 1000. Mas pra Davi, deram 10.000. A única coisa que tá faltando agora é ele ser rei. Olha só toda a inveja que tinha no coração de Saul. Tanta inveja que tentou lançar uma arma contra Davi. E Davi desviou aqui. E não foi só uma vez, não. Tentou lançar 2. E Davi. Uau! Criançada, quase matou Davi. Mas quem, criançada? Quem que estava com Davi? Era o Senhor que o protegia de todo mal, inclusive das armadilhas de Saul. Mas quanto mais vitorioso Davi era, mais inveja Saul tinha de Davi. Mas em tudo o que ele tramava, ele era protegido pelo Senhor. Davi sempre era protegido e conseguia mais vitórias. E mais vitórias do que todos os outros oficiais de Saul. Ele ficou muito famoso. Até que um dia, Saul não gostou nada disso. O que ele fez? Contou pro filho dele, Jonatas, e a todos os seus líderes do exército que ele planejava matar Davi. Eu irei matar Davi! Irei matar Davi! Aí todos... Meu Deus! Mas o que aconteceu? Jonatas era muito amigo de Davi. Então, Jonatas foi até Davi e disse pra ele: Davi, meu amigo, preciso te falar uma coisa muito importante. Meu pai está planejando matar você amanhã cedo. Tenha cuidado. Esconda-se em algum lugar secreto e fique lá, meu amigo. Eu vou esperar pelo meu pai no campo em que você estiver escondido e vou falar com ele sobre você. Se eu descobrir alguma coisa, eu aviso você. Uau! Que amigo esse Jonatas, gente! E Davi assim fez. E então, Jonatas, o que ele fez? Elogiou Davizinho pra Saul. O que ele disse? Meu pai, não faça nenhum mal a Davi. Ele arriscou a própria vida quando matou Golias. O Senhor mesmo ouviu isso e ficou tão contente? Gente, Jonatas era muito diferente do pai dele, né? Olha só como é que as palavras dele eram sábias. O que aconteceu? Saul atendeu o pedido de Jonatas. Olha que legal. E jurou, em nome do Senhor, que Davi não seria morto. Mas isso não durou muito tempo. Logo, o rei Saul voltou a se lembrar da inveja que ele sentia contra Davi. Em uma noite, Saul mandou alguns homens vigiarem a casa de Davi. Então, já estamos aqui na casa de Davi, vamos tirar Saul, tiramos Jonatas, as mulheres também vão pra lá. E como ele mandou alguns, a tia vai pegar só alguns aqui pra vigiar e o resto vai embora. Estavam lá, vigiando a casa de Davi pra matarem ele já na manhã seguinte. Ai, 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 gente, o que vai acontecer? Aí, Mical, quem é Mical? Mical, a mulher de Davi. Mical! Davi se casou, minha gente, com Mical, a mulher de Davi, o avisou. Se você não fugir essa noite, amanhã estará morto. Então, muito esperta, Mical pegou uma corda e fez Davi descer pela janela. Então, ó, Davi descia pela janela sem que os homens de Saul vissem ele. E ele correu tudo que ele pôde. E escapou desses homens. Então, Mical pegou um boneco. Vem cá, boneco. Olha, aqui está o boneco. E o colocou na cama. E ela fez o quê? O tapou com um
cobertor. Cobriu aqui o boneco. O pessoal tava aqui vigiando mais pra cá. Cobriu o boneco. Aqui, cobertor com o boneco embaixo, fingindo que era Davi, ó. Se Davi não já foi embora, Davi não tá mais aqui. Vai pra lá, Davi. Pronto. Então, o que aconteceu agora? Os homens, lembra? Os homens que estavam vigiando bateram a porta procurando Davi. Bateram a porta. Davi! Davi! Mical foi até a porta e disse para os soldados de Saul: Davi está doente. Mas eles não acreditaram, não. Ficaram furiosos e entraram com tudo. Quando eles levantaram o cobertor e não acharam Davi, ficaram muito bravos. Muito bravos. Mas o que aconteceu enquanto isso, criançada? Enquanto isso, Davi, ele fugia. Davi fugiu e foi até quem? Quem que Davi procurou? O profeta Samuel. Quem que lembra dele? Quem que lembra dele? Vamos lá, profeta Samuel. Venha cá, querido. Profeta Samuel. Profeta Samuel! O profeta Samuel ouviu a Davi e ele contou tudo que Saul tinha feito e ele ficou ali com Samuel. Saul soube que Davi estava com os profetas e mandou homens lá para o quê? Prendê-lo. Ai, Saul, incansável! Mas os homens que estavam com Davi, os profetas, não eram guerreiros. Eram o quê? Profetas. Ou seja, Davi, criançada, estava em desvantagem. E era fácil para Saul conseguir prender Davi. Era fácil. Porque os homens que estavam com Davi eram profetas. Mas a Bíblia conta que quando os homens de Saul chegaram, venham homens de Saul, quando eles chegaram lá, tinha um grupo de profetas profetizando. Vou trazer esse grupo de profetas poderoso. Olha só que coisa mais linda. Grupo de profetas profetizando e Samuel era o líder. E o que aconteceu? O Espírito de Deus dominou os homens de Saul. Uau! E eles também começaram a o quê? Profetizar. Olha isso, crianças. Uau! Como é que vocês acham que Saul ficou no meio de tudo isso? Ficou furioso quando ele soube. Os homens não conseguiram prender Davi. E os profetas, eles não usaram nenhuma arma contra os homens de Saul. Somente o Espírito de Deus impediu aqueles homens. Saul mandou mais mensageiros. E eles também, o que aconteceu aqui? Começaram a profetizar. Então, Saul mandou mensageiros pela terceira vez. E aconteceu a mesma coisa. Que Deus maravilhoso, criançada! Protegendo Davi de uma forma muito criativa. E no meio de tudo isso, Davi conseguiu o quê? Fugir mais uma vez e foi salvo pelo Senhor. Ai, que lindo! Agora, qual que é o ensinamento dessa história, criançada? É linda essa história, né não? É incrível! Eu amo a história de Davi. Ela é cheia, assim, de aventuras emocionantes. E a gente ainda pelo meio do caminho tem surpresa pela frente. É uma emoção só. Mas agora vamos falar sobre o rei Saul. Vamos falar sobre o rei Saul. Vai todo mundo pra lá. Peraí. Pessoal. Peraí só um pouquinho. Que galera, hein? Saul, ele tomou muitas decisões ruins, não é verdade? Por causa de um sentimento chamado o quê? Inveja que ele tinha no coração. A inveja é quando você se sente mal porque alguém tem alguma coisa que você gostaria de ter. E não pode isso não, crianças, não pode isso não. A gente não pode deixar o nosso coração assim incomodado, sabe? Não pode. O que aconteceu com Saul? Ele ficou tão incomodado que tentou matar Davi mesmo sem motivo. E tudo isso começou, lembram? Com o quê? Com uma canção que ele ouviu, que as mulheres estavam cantando. Lembra? Elas cantando aquela música. Isso mexeu com o coração dele. E é isso que a gente tem que cuidar, criançada. A gente tem que cuidar para deixar o nosso coração, ó, limpinho, livrinho, sem inveja. Não deixar a gente ficar se comparando com as outras pessoas. Cada um tem a sua história.
Cada um tem a sua casa, cada um tem os seus brinquedos. Não é verdade? Cada um tem a sua vida, a gente deixa o nosso coração purinho, limpinho, é isso. A inveja, criançada, é um pecado que entristece o coração de Deus. Então, vamos proteger os nossos corações, os nossos pensamentos e deixar o nosso Senhor limpar tudo que não agrada seu coração. Combinado? Certo? Oba! E hoje o versículo para você guardar aí na sua cabecinha é: meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ai, que delícia estar aqui com vocês, criançada! E a gente se vê num próximo episódio de Que História é Essa? Um beijo!